Olá pessoal, vamos para mais uma aula do nosso curso de transferência de calor. Nesse vídeo eu vou estar falando para vocês de meios porosos. Nós vamos estudar um pouco sobre meios porosos e vamos completar o que ficou faltando de resistência térmica da aula passada, do vídeo passado, ok? Então vamos para o nosso curso. Bem, uma segunda aplicação de resistência térmica são em meios porosos. Isso daí vai acontecer em várias aplicações na transferência de calor, que vão ocorrer quando a gente tem um sólido estacionário e um fluido escoando ou não escoando dentro dele, tá? Por exemplo, quando a gente tem um fluido ou gás ou um líquido dentro do meio poroso, nós podemos dizer que o meio poroso ele é dito estar saturado. O que é um meio poroso? O meio poroso pode ser uma esponja, por exemplo. Uma esponja que você lava a louça, ela é um meio poroso. Você sempre tem um fluido escoando dentro da sua esponja. Você tem lá os vários furinhos. Você tem líquido ou gás dentro desse meio, a gente pode falar que o meio poroso está saturado. Se a gente tem todas as três fases dentro do meio poroso, a gente pode falar que o meio poroso ele está insaturado, ou seja, se a gente tem sólido, líquido e gás dentro desse meio poroso, a gente tem um meio poroso insaturado. Se for apenas gás ou líquido, a gente está com meio poroso saturado. Em um meio poroso saturado, constituído por uma fase sólida estacionária através da qual um fluido escoa, é chamado um leito recheado. Tá? Então, se você tem, por exemplo, a esponja sua lá e você coloca ela debaixo da água, quem nunca fez isso, né? Você coloca a água, tá? Tem um jato de água aqui que está escoando sobre a sua esponja, e daí você deixa esse escoamento, a esponja vai encher toda de água e depois começa a jorrar a água para baixo aqui. Ou seja, nesse caso, a gente tem um leito recheado, que é quando a gente tem um meio poroso e a gente tem escoamento dentro desse meio poroso. Vamos considerar então o meio poroso saturado da figura 3.7a. Tá? Então você tem esse meio poroso aqui. Ele tem as propriedades do meio poroso, a gente vai falar mais sobre essas propriedades aqui. Esse meio poroso ele tem uma largura L e uma altura W. Nesse caso, a gente pode ter duas representações desse meio poroso. Uma representação relativa ao sólido e uma representação relativa ao fluido. Tá? Então, podemos dividir esse meio poroso em uma parte que vai ser só sólida e uma parte só líquida. Nós podemos fazer isso de duas maneiras, com as resistências em série ou com elas em paralelo, conforme a gente viu no tópico anterior. A nossa taxa de transferência de calor vai ser dada por um K, que vai ser chamado K efetivo, tá? Vezes a área sobre o L, T1 menos T2. O que é o K efetivo? O K efetivo é uma combinação tanto do K da condutividade do sólido quanto da condutividade do fluido. Esse é o meu K efetivo. Então, apesar da complexidade da situação, o valor da condutividade térmica pode ser enquadrado considerando as paredes compostas das figuras 37b e 37c. Então, nós podemos usar esses dois sistemas aqui para determinar intervalos de variação para o nosso K efetivo. Então, se a gente aplicar as equações lá 18 e 19 ao modelo dessa figura 37b, a gente tem que a taxa de transferência de calor vai ser igual à área dividido pelo somatório das resistências. E o que é o Epsilon na nossa equação? Esse Epsilon vai ser a porosidade do meu sistema, ou seja, quanto de poros você tem
e dentro desses poros aqui eu tenho fluido. O que está fora dessa porosidade do meu sistema, ela está completa com o sólido, ok? Então por isso 1 menos Epsilon representa o que eu tenho de sólido e o Epsilon representa o que eu tenho de fluido. Esse Epsilon é a porosidade do meu sistema e essa porosidade ela vai estar entre 0 e entre 1. Pode ser entre 0 e 1, ok? Se a porosidade for 0, eu tenho um sólido. Se a porosidade for 1, eu não tenho nada, né? Eu só tenho fluido passando no meu sistema. Então, quando nós igualamos isso com a lei de Fourier, nós obtemos que a condutividade efetiva mínima vai ser 1 sobre 1 menos Epsilon Ks mais Epsilon Kf. Ou seja, quando a gente considera que o sistema possui troca de calor, que as superfícies são isotérmicas, ou seja, aquela figura lá, a 3.7b, tá? Quando a gente considera esse primeiro sistema aqui, nós temos que a condutividade efetiva vai ser a mínima possível e ela vai ser dada por esse valor aqui. Se a gente fazer de uma maneira similar para as resistências em paralelo, a gente vai ter que a condutividade efetiva máxima vai ser dada dessa segunda forma aqui. Então o que nós vamos ter? O K real do meu sistema, a condutividade efetiva real do meu sistema, vai estar entre esses dois valores, o mínimo e o valor máximo, ok? Essas equações, normalmente, elas vão superestimar o valor possível para o K efetivo em meios isotrópicos. E o valor máximo possível do K efetivo em um meio isotrópico vai corresponder a uma fase sólida com alta condutividade térmica e interconectada. Bem, o que significa então esses valores efetivos? O valor máximo ele corresponde quando a gente tem uma fase sólida, tem alta condutividade térmica e vai estar interconectada, ou seja, você pega, por exemplo, um meio poroso aqui, tá? E todos os canais dele, eles estão interconectados. Ou seja, a troca de fluido dentro desse canal, você não tem um canal que possua um beco sem saída, por exemplo. O fluido entra nele e não consegue sair, tá? Então, esse seria o valor máximo possível de K. Vai ser um meio isotrópico com uma fase sólida que tem alta condutividade e a fase líquida que pode fluir livremente porque todos os canais do meu meio poroso eles estão interconectados, ok? Não existe, por exemplo, você joga o fluido aqui, ele entra no canal e se aloca aqui em uma posição do fluido e ele fica parado, uma posição da sua matriz e ele fica parado aqui, ok? Esse é o caso do maior valor de K efetivo possível. Já quando a gente tem um valor mínimo possível para o K efetivo, é justamente em qual a fase fluida forma longos canais aleatoriamente conectados, orientados no interior do meio. No caso do valor mínimo possível, é quando a gente tem canais que entram aqui, eles são grandes e eles podem ou não estar conectados, eles não possuem uma interconexão boa, ou seja, a sua porosidade não está bem distribuída no sistema, ela não está uniformemente distribuída no seu sistema e você tem longos canais aqui que acumulam fluidos no seu sistema. Nesse caso, a condução do fluido a gente sabe que ela é menor do que a condução no sólido, ela tende a ser menor do que a condução do sólido e por causa disso a gente tem uma menor transferência de calor, uma maior resistência à condução de calor nesses sistemas e assim o valor de K é o mínimo possível. Nós podemos escrever uma expressão análoga à da condutividade elétrica de uma matriz sólida com inclusões uniformes que foi desenvolvida lá por Maxwell. Nessa expressão análoga, ela considera que as inclusões elas são de esferas não condutoras de eletricidade.
E fazendo isso, a gente pode usar essa expressão de Maxwell, que é uma expressão análoga à desenvolvida para a condutividade elétrica. Vai ser uma expressão para determinar a condutividade efetiva de uma matriz porosa. Então você considera o K do fluido, o K do sólido aqui e resolve isso daqui. Você teria um K efetivo aqui. Mas vale lembrar que isso daqui é quando eu trabalho com a minha porosidade aqui menor do que 0,25, tá? Então nesse caso aí o Epsilon meu tem que ser menor que 0,25. Bem, vamos para o exemplo 3.3. No exemplo 3.3 nós temos um lote de isolante de fibra de vidro que tem a massa específica de 28 kg por metro cúbico. E o que pede? Pede para determinar os valores máximo e mínimo possível da condutividade térmica efetiva do isolante a 300 Kelvin. E comparar esses valores com os valores informados no apêndice A3 lá do livro do Bergman ou do Incropera de 2014, ok? Então, vamos então para a resolução desse problema. Vamos então para a resolução do exemplo 3.3. O que nós vamos assumir? Novamente, vamos falar que as propriedades são constantes. Vamos desprezar a troca de radiação com a atmosfera. E vamos assumir que estamos à pressão atmosférica, ok? Bem, da tabela A3 do Incropera, nós temos para o vidro, a condutividade do vidro é de 1,4 watts por metro Kelvin. Da fibra de vidro é o KF de 0,038, ok? O ρ do vidro é de 2.500 kg por metro cúbico. E foi um dado do problema que o ρ da fibra é de 28 kg por metro cúbico. A fibra de vidro possui K de 0,038 watts por metro Kelvin e o K do ar é de 0,0263 watts por metro Kelvin. E o ρ do ar 1,1614 kg por metro cúbico. Bem, nós podemos determinar o Epsilon através da seguinte relação. O ρ da fibra de vidro vai ser o Epsilon que multiplica a razão de ar e 1 menos Epsilon que multiplica o ρ do vidro, ou seja, o ρ da fibra é uma média ponderada, se eu pegar o mesmo volume, entre o que eu tenho, a massa que eu tenho de ar e a massa que eu tenho de vidro. Portanto, o Epsilon vai ser dado por essa expressão. Aí nós podemos calcular isso através dos valores que foram fornecidos no problema, que vão fornecer que o Epsilon é igual a 0,989. A partir desse valor encontrado de Epsilon, é possível determinar tanto o valor da condutividade efetiva mínima quanto da máxima. Da condutividade efetiva mínima, nós vamos ter que ela vai ser igual a 0,0265 watts por metro Kelvin. Esse é o valor da condutividade efetiva mínima. E o da condutividade efetiva máxima, nós vamos ter que vai ser igual a 0,0414 watts por metro Kelvin. Portanto, a condutividade real que está sendo fornecida lá no catálogo é 0,038, que é menor do que a máxima e maior do que a mínima, como esperado pela teoria. Ok? Então nós finalizamos aqui a parte de resistência térmica de contato. Em seguida, nós vamos ver no próximo vídeo a análise integral da condução de calor. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.